Desde o momento em que a humanidade testemunhou o pouso lunar, acreditou-se que aquela caminhada histórica representava apenas um marco científico. Mas, para um dos homens que pisou naquele solo cinzento, a experiência não foi apenas extraordinária, foi transformadora de um jeito que ninguém jamais imaginou. Décadas depois, fragmentos de seu comportamento revelariam que algo aconteceu ali, algo que nunca foi explicado pelos relatórios oficiais, mas que deixaria marcas profundas em sua mente. Este vídeo mergulha na jornada emocional e psicológica de um astronauta que retornou à Terra, trazendo um silêncio maior do que o espaço, um peso que nem ele conseguia descrever. Ao cruzar documentos esquecidos, estudos modernos e padrões revelados por tecnologias recentes, uma narrativa começa a emergir. Não a história de um herói, mas a de um homem que foi confrontado com um vazio tão extremo que modificou sua percepção da realidade. Aqui, você vai entender por que a Lua, tão celebrada como símbolo de conquista, representa também um abismo psicológico capaz de alterar para sempre aqueles que ousam tocá-la. E o mais inquietante, a ciência moderna está, pela primeira vez, começando a confirmar sensações que nunca deveriam ter sido sentidas por um ser humano. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal Segredos Ocultos, porque histórias como esta exigem profundidade, estudo e dedicação total para serem reveladas. E já deixa aqui nos comentários, de qual cidade e estado você está assistindo este vídeo? É sempre incrível saber até onde nossas investigações alcançam. Agora prepare-se. A jornada começa no instante em que uma bota tocou o solo lunar e uma fissura invisível nasceu dentro de um homem. Uma fissura que jamais se fechou e que agora você vai seguir passo a passo. No exato momento em que o astronauta pressionou sua bota contra a poeira lunar, algo silencioso se deslocou dentro dele. Não houve impacto imediato, nem sensação mística. Foi um simples toque, seco, frágil, quase antinatural, mas que despertou uma percepção profunda, como se o solo, apesar de morto, possuísse consciência de quem o pisava. A superfície parecia acolher e rejeitar ao mesmo tempo uma dualidade impossível de definir. A luz solar, crua e sem atmosfera para suavizá-la, projetava sombras que pareciam recortes de outro mundo. Cada passo criava marcas perfeitas, imutáveis, como se o solo estivesse registrando sua presença de forma deliberada. Não havia vento, som ou movimento. Apenas o silêncio absoluto, pesado, tão intenso que parecia exercer pressão sobre sua mente em vez de alívio. Era um vazio que não libertava, aprisionava. A percepção de confinamento surgiu rápido. Apesar da vastidão, o astronauta sentiu que caminhava dentro de um espaço fechado, limitado por fronteiras invisíveis. O horizonte parecia perto demais, como se a superfície curvasse em direção a ele em ângulos imperceptíveis, criando a sensação de estar sendo observado por algo além do campo de visão humano. Ele tentava absorver a paisagem enquanto executava suas funções, mas a sensação de presença, mesmo em um local onde nada poderia estar vivo, o acompanhava como uma sombra adicional. Aquela imobilidade absoluta carregava uma estranheza que nenhum relatório científico havia antecipado. Era como se o silêncio estivesse vivo, pulsando com uma energia tão antiga que não se relacionava com o tempo humano. Enquanto caminhava, sua mente registrava a ausência total de distrações. Sem sons naturais, sem vento, sem ecos, a própria noção de ambiente desaparecia. E em seu lugar, surgia uma espécie de introspecção forçada, como se aquela superfície fosse um espelho que revelava o que existe por trás da mente racional. O astronauta começava a perceber que não estava apenas conhecendo a Lua, estava conhecendo uma versão de si mesmo que jamais encontrara antes. A visão da Terra, suspensa a milhões de quilômetros, parecia bela e frágil,
mas também distante demais para oferecer qualquer conforto. A vida parecia minúscula vista dali, um detalhe solitário em meio ao abismo negro. E essa visão plantou dentro dele uma semente difícil de expressar, uma consciência dolorosa da insignificância humana. Conforme avançava, uma inquietação crescente se formava, algo que não vinha de medo, mas de reconhecimento. Era como se a lua exibisse uma verdade bruta sobre a existência. Uma verdade tão antiga e tão profundamente enraizada no cosmos que nenhuma linguagem humana poderia traduzir. Cada movimento gerava um contraste nítido entre vida e desolação. Seu corpo reagia, mas sua mente parecia se desfazer em camadas, descobrindo sensações que não faziam parte da experiência humana normal. Ele registrava tudo, mas compreendia pouco. E essa lacuna entre percepção e entendimento seria o início de uma ruptura que o acompanharia para sempre. Quando finalmente deixou a superfície e retornou ao interior do módulo, percebeu que algo dentro dele não tinha retornado junto. Uma parte de sua percepção havia ficado ali, absorvida pelo silêncio, presa no solo cinzento. E embora ele não pudesse identificar exatamente o que havia se perdido, sabia que aquela ausência o acompanharia de volta à Terra. Essa fissura invisível se tornaria a marca permanente de sua jornada. Uma marca que ninguém mais poderia ver, mas que determinaria todo o resto de sua vida. Se você quer continuar acompanhando essa investigação profunda, inscreva-se agora no canal Segredos Ocultos. O que aconteceu quando ele voltou à Terra mostrou que a Lua não ficou apenas no passado. Ela o seguiu. Quando o astronauta retornou à Terra, foi recebido como um símbolo absoluto do triunfo humano. Milhares de pessoas lotavam as ruas, bandeiras tremulavam ao vento, câmeras capturavam cada movimento seu. Mas por trás daquela onda de aplausos havia algo que ninguém conseguia perceber. O silêncio lunar caminhava ao lado dele. Aquele vazio profundo, que deveria ter sido deixado para trás, a quase 400 mil quilômetros de distância, agora parecia respirar em sua nuca, como uma sombra que atravessou o espaço junto com ele. Sua mente buscava se reconectar ao mundo familiar, mas a realidade terrestre parecia falsa. Barulhos cotidianos, motores, vozes, passos, soavam artificiais, quase teatrais, como se a Terra fosse apenas um cenário construído para encobrir algo maior. A experiência do silêncio absoluto havia redefinido todos os seus sentidos, criando um contraste tão brutal que a vida comum já não possuía textura. Era como tentar decifrar uma língua que antes era natural, mas que agora parecia estrangeira. Os dias seguintes foram preenchidos com compromissos, eventos, entrevistas e celebrações. Ele sorria, acenava, cumprimentava líderes mundiais, mas em seu interior permanecia imóvel, tão imóvel quanto o horizonte lunar. A fissura que nascera no primeiro passo crescia silenciosamente, fortalecida pela incapacidade humana de compreender aquilo que havia testemunhado. Ele não sentia orgulho nem vitória, sentia distância. Com o tempo, as pessoas mais próximas começaram a notar mudanças sutis. Ele permanecia longos minutos encarando pontos vazios, como se estivesse observando paisagens invisíveis. Às vezes, parecia ouvir algo, não um som, mas uma memória, vindo de muito longe. À noite, despertava com uma sensação incômoda, como se tivesse retornado à superfície cinzenta, revivendo a ausência de vida que moldara sua percepção. Profissionais ao redor atribuíam esses sinais ao estresse pós-missão, mas o que se manifestava nele era mais profundo do que esgotamento emocional. Era uma desconexão com a própria humanidade. Ele havia tocado um lugar que expunha a fragilidade humana de maneira cruel, e agora tudo parecia pequeno demais, barulhento demais, agitado demais. A Lua não era apenas um local,
Era um estado mental que agora habitava dentro dele. A sensação de confinamento mental aumentava conforme as semanas passavam. Mesmo em locais amplos, ele sentia uma pressão invisível, semelhante àquela percebida no espaço. Era como se sua mente continuasse em órbita, incapaz de retornar completamente. Ele se comportava como alguém dividido entre dois mundos, fisicamente presente na Terra, emocionalmente aprisionado em um silêncio sem fim. Alguns colegas notaram que ele reagia de maneira estranha sempre que a missão era mencionada. Seu olhar mudava, sua postura endurecia e por alguns segundos parecia que revivia novamente aquele solo imóvel. Não era medo, era reconhecimento. Como se sua consciência reconhecesse que algo na Lua havia sido revelado para ele. Algo que não deveria ser visto. Ao longo dos meses, tornou-se evidente que sua mente carregava um peso que os outros astronautas não pareciam carregar da mesma forma. Não era apenas a memória do desconhecido, mas uma ligação invisível com o próprio vazio. Era como se aquele silêncio absoluto tivesse encontrado nele uma porta aberta e atravessado para o outro lado. O mundo o via como herói. Mas ele carregava o fardo de alguém que percebeu uma verdade que ninguém mais percebeu. Uma verdade antiga, profunda e inquietante. Algo que não se aprende em treinamentos, nem se encontra em relatórios técnicos. Algo que apenas quem pisa naquele solo sente, mas nunca descreve totalmente. E foi por isso que, pouco a pouco, pesquisadores começaram a investigar se havia algo mais acontecendo com ele. Algo que jamais chegaria ao público nos primeiros anos pós-missão. Antes de avançarmos para o próximo capítulo, inscreva-se no canal Segredos Ocultos. Isso nos ajuda a trazer mais investigações profundas como esta. O que os arquivos internos da NASA revelaram surpreenderia até os cientistas mais céticos. Nos bastidores da agência espacial, longe dos holofotes e dos discursos oficiais, acumulavam-se documentos que jamais foram destinados ao público. Relatórios psicológicos, registros de comportamento, observações de rotina e notas internas de especialistas formavam um acervo silencioso. Um acervo que descrevia uma narrativa completamente diferente daquela que a televisão transmitira ao mundo. Dentro dessas páginas estavam indícios de que algo profundo acontecia com os astronautas após retornarem da Lua. Os primeiros arquivos surgiram meses depois da missão, quando uma equipe de especialistas começou a observar padrões incomuns. Não eram falhas cognitivas nem distúrbios emocionais comuns. Eram traços recorrentes, sutis e perturbadores. Pequenos sinais que, analisados isoladamente, pareciam aleatórios, mas colocados lado a lado, desenhavam um quadro nítido. Todos os que haviam pisado na superfície lunar apresentavam uma mudança comportamental que não se enquadrava em nenhum diagnóstico tradicional. A agência criou um setor restrito para investigar esses padrões. Ali, os estudos começaram a apontar para uma hipótese incômoda. A Lua estava produzindo um impacto psicológico que não era explicado pela ciência da época. Não se tratava de medo, estresse ou choque. Era algo mais profundo, uma alteração na percepção da própria existência. A ausência total de som e vida parecia reconfigurar a maneira como o cérebro humano compreendia a realidade. Relatórios confidenciais descreviam noites de insônia prolongada, perda gradual de interesse por atividades antes prazerosas e momentos de dissociação, onde o astronauta parecia se desconectar temporariamente do ambiente ao redor. Pequenas pausas, olhares longos para o nada, como se estivesse revisitando mentalmente um espaço que não existia na Terra. Aquilo que o público via como reflexão era, nas notas internas, classificado como imersão tardia. A NASA tentou inicialmente enquadrar essas reações como consequência da grandiosidade do feito. Entretanto, conforme mais dados surgiam,
a magnitude do problema se revelava maior. A sensação de confinamento mental persistia mesmo meses após o retorno. Testes neuropsicológicos indicavam respostas incomuns a estímulos auditivos, como se o cérebro tivesse se adaptado ao silêncio absoluto e agora rejeitasse a multiplicidade caótica dos sons terrestres. Em sessões fechadas de análise científica, alguns especialistas sugeriram que o ambiente lunar funcionava como uma espécie de gatilho para estados mentais alterados. Um tipo de desconexão existencial que não era facilmente reversível. A exposição à vastidão imóvel, somada à ausência completa de vida, parecia despertar áreas profundas do cérebro relacionadas ao isolamento extremo. Era como se a mente humana, ao ser retirada de seu contexto natural, acessasse camadas ancestrais de percepção que não deveriam ser ativadas. Os documentos também mencionavam que os astronautas demonstravam uma tendência a reviver mentalmente a paisagem lunar em momentos aleatórios, não como memória, mas como sensação presente. Para alguns, era como se o corpo estivesse na Terra, mas a mente continuasse parcialmente suspensa naquele terreno cinzento. Essa dualidade era descrita como estado dividido, uma condição que nenhum deles conseguia controlar conscientemente. O mais inquietante, porém, não era o impacto emocional, era o padrão. Ele aparecia sempre da mesma forma, sempre nos mesmos intervalos, sempre com as mesmas manifestações. Para os cientistas, isso indicava que o problema não era individual, mas estrutural, algo inerente ao próprio contato com a superfície lunar. E essa conclusão silenciosa começou a preocupar os líderes da agência. Para evitar alarmes públicos e questionamentos internacionais, o acervo foi classificado. Ele jamais deveria ser divulgado. Não por conter segredos sobre objetos ou descobertas físicas na Lua, mas por revelar um efeito psicológico profundo, invisível, impossível de descrever sem causar temor. A Lua, aos olhos da NASA, não era perigosa por sua geologia. Era perigosa por sua capacidade de alterar quem a tocava. Esses documentos ficaram trancados por décadas, até que novas tecnologias começaram a revisitar antigos registros. E quando isso aconteceu, as descobertas científicas começaram a confirmar aquilo que os relatórios confidenciais tentaram silenciar. Antes de seguir para a próxima revelação, inscreva-se no canal Segredos Ocultos. Assim você ajuda a manter investigações profundas como esta vivas no YouTube. A próxima etapa revela o motivo psicológico mais perturbador de todos. O vazio lunar não apenas afeta, ele molda. Entre todos os enigmas registrados nos arquivos sigilosos, havia um padrão que intrigava particularmente os especialistas. A percepção humana diante do silêncio absoluto. Na Terra, mesmo nos ambientes mais isolados, sempre existe algum nível de som. Vento, insetos, respiração alheia, vibrações distantes. Na Lua, porém, o silêncio é total. Um vazio tão completo que parece ter massa. Um silêncio que pesa. É nesse tipo de ambiente que a mente humana, pela primeira vez em sua história, perde seus referenciais naturais. Conforme os estudos avançavam, pesquisadores começaram a perceber que esse silêncio extremo desencadeava algo que não havia sido documentado antes. Era como se a ausência total de som funcionasse como um espelho mental, refletindo não o ambiente, mas o próprio observador. A mente, sem estímulos externos, voltava-se para dentro com uma intensidade quase perigosa. E nesse mergulho interior, conteúdos profundos e ancestrais emergiam. Astronautas relataram sensações de presença, mesmo sabendo que estavam completamente sozinhos. Não havia vida, movimento, som ou atmosfera. Ainda assim, eles sentiam algo. Não um ser, mas uma percepção difusa de que o ambiente não era apenas vazio, era consciente, como se o próprio vazio observasse.
A ciência não conseguia explicar isso, mas o padrão repetido entre diferentes indivíduos indicava que não era acaso, nem sugestão. Os psicólogos da agência classificaram esse fenômeno como ecoperceptivo. Era como se a mente, ao ser exposta ao silêncio absoluto, criasse uma projeção interna capaz de gerar sensação de vigilância. Mas estudos posteriores sugeriram que talvez a experiência fosse mais complexa do que isso. Talvez não fosse a mente criando algo novo, mas removendo camadas superficiais e revelando um estado natural que sempre esteve ali, encoberto pela soma ininterrupta de sons da Terra. Conforme o astronauta tentava retomar sua vida cotidiana, descobriu que essa sensação persistia. Não como paranoia, mas como uma impressão sutil e constante de estar diante de algo maior, indescritível. Era como se tivesse visto a estrutura fundamental do universo. Não a matéria, mas o silêncio que sustenta a matéria. E essa compreensão silenciosa o separava do mundo ao redor, ampliando ainda mais a fissura que se formara no primeiro passo. Esse tipo de experiência não se encaixava na linguagem científica. Ela se encaixava mais na filosofia, na psicologia profunda, nos campos abstratos, onde a percepção humana tenta decifrar aquilo que não tem forma. A Lua, naquele contexto, deixava de ser uma simples rocha orbitando a Terra. Tornava-se um estado de consciência, um território psicológico, um ponto onde o universo toca a mente humana de forma crua e direta. As análises internas mostraram que, após a exposição ao silêncio lunar, alguns astronautas demonstravam maior consciência do tempo, da finitude da vida e da fragilidade humana. Sentiam que todas as preocupações mundanas eram artificiais, pequenas demais quando comparadas ao vazio eterno que testemunharam. Essa mudança de perspectiva era profunda e muitas vezes irreversível. Enquanto o público comemorava feitos tecnológicos, ninguém percebia que os astronautas estavam sendo transformados por algo que ia além da ciência, a percepção do nada absoluto. E esse nada não era ausência, era presença. Uma presença que, de tão pura, esmagava todas as distrações humanas. Uma presença que acompanhava aquele homem desde o momento em que ele retornou ao planeta. Esse fenômeno levou alguns analistas a revisitar teorias sobre isolamento extremo, alterando para sempre a forma como missões espaciais seriam planejadas. Mas nada disso explicava completamente o impacto sentido por aquele astronauta. Ele não havia apenas testemunhado o vazio, ele havia sido tocado por ele. E agora, décadas depois, dados científicos começavam a revelar algo ainda mais perturbador. Aquele vazio não era estático. Ele possuía história. Pois quando a tecnologia moderna revisitasse o interior da Lua, revelaria que o que parecia morto talvez nunca tenha estado silencioso de verdade. Antes de avançarmos, inscreva-se agora no canal Segredos Ocultos, para não perder revelações como a que virá a seguir. As novas descobertas científicas mostrariam que o coração da Lua guardava algo que ninguém imaginava existir. Décadas após o retorno daquela missão histórica, quando os eventos já pareciam parte distante da memória coletiva, uma nova onda de tecnologia reacendeu perguntas que haviam sido silenciosamente engavetadas. Algoritmos mais avançados, sensores modernos e inteligência artificial começaram a revisitar dados esquecidos da era Apollo. E o que emergiu dessas análises não apenas contrariou teorias antigas, como também tocou diretamente no enigma psicológico que havia marcado o astronauta desde sua caminhada pela superfície lunar. O primeiro achado veio de registros sísmicos armazenados por sensores deixados na Lua. Cientistas, ao reprocessarem os dados, perceberam algo anômalo. Quando impactos naturais aconteciam,
Como colisões de pequenos meteoros, a superfície lunar vibrava por longos minutos. Não era um tremor simples, era um eco profundo, persistente, quase metálico. A Lua, literalmente, ressoava. Esse comportamento indicava uma estrutura interna muito diferente da Terra, mais rígida, mais fragmentada, talvez parcialmente oca. Essa descoberta isolada já seria suficiente para reacender debates, mas não ficou isolada. Sensores modernos revelaram padrões magnéticos residuais em rochas lunares que sugeriam que, em eras remotas, a Lua possuía um núcleo derretido, um coração ativo. A ideia de que aquele corpo celeste já foi mais quente, dinâmico e internamente vivo do que se acreditava, passou a ganhar força. Isso implicava que a Lua não era um pedaço morto. Era um remanescente fossilizado de algo que um dia pulsou. Em paralelo, novas leituras de radar penetrante mostraram estruturas metálicas gigantescas soterradas no lado oculto. Não eram construções artificiais, mas restos de impactos colossais, fragmentos de asteroides que se fundiram ao corpo lunar em um passado extremamente violento. Essa camada metálica mudava a forma como ondas sísmicas se comportavam, explicando parte dos ecos prolongados. Mas, ao mesmo tempo, reforçava a percepção de que a Lua guardava em seu interior uma história violenta, uma memória geológica de eras que antecedem a própria civilização humana. A análise de composição química trouxe ainda outro dado perturbador. As rochas lunares eram quase idênticas às da crosta da Terra. Isso confirmou a teoria de que a Lua não nasceu sozinha. Ela era parte da Terra, arrancada violentamente bilhões de anos atrás por uma colisão cataclísmica. A humanidade e a Lua, portanto, não eram estranhas. Eram irmãs. Compartilhavam origem, matéria, história. A Lua era, literalmente, um fragmento do planeta que observava. Quando esses dados foram comparados com relatos antigos dos astronautas, algo inesperado emergiu. A sensação de presença, de vigilância, de consciência do vazio não parecia mais tão absurda. A Lua carregava em seu interior estruturas que reverberavam ecos por minutos. Guardava memórias de impactos antigos, tinha um núcleo que já pulsou e observava a Terra, sua própria origem, desde que ambas se separaram. A ciência moderna, sem querer, havia fornecido contexto para aquela fissura psicológica que se abriu no primeiro passo sobre o solo cinzento. O astronauta não havia sido tocado por algo sobrenatural. Ele havia sido exposto a um silêncio tão ancestral, tão profundo, tão carregado da história do próprio planeta, que sua mente simplesmente não conseguiu voltar intacta. Ele não havia caminhado sobre um deserto morto, havia caminhado sobre a memória fossilizada do nascimento da Terra. Essa percepção, mesmo décadas depois, continua incômoda, porque revela que, ao pisar na Lua, o ser humano não encontrou apenas um destino, encontrou sua própria origem. E, ao ser confrontado com essa verdade silenciosa, as camadas mais profundas da psique se romperam. A fissura que se abriu naquele astronauta foi a mesma fissura que existe na própria história da humanidade. A separação entre o que somos e o que viemos a ser. Hoje, com tantos avanços tecnológicos e novos olhares científicos, uma conclusão inquietante ganha força entre especialistas. A Lua não é apenas um corpo celeste, é um espelho. Um espelho que devolve a verdade da nossa existência de forma tão direta, tão brutal e tão desprovida de distrações que poucos conseguem suportar. Aquele astronauta sentiu isso antes de todos. Sentiu o peso da história do universo ecoando dentro de si e nunca mais conseguiu ser o mesmo. Ao final, o que ele trouxe de volta não foi apenas poeira ou medições. Ele trouxe algo que nenhuma máquina pode carregar, a experiência de encarar o silêncio primordial do cosmos.
e sobreviver a ele. Se você quer mais investigações profundas e revelações científicas que desafiam a compreensão humana, inscreva-se agora no canal Segredos Ocultos. O homem voltou para a Terra, mas uma parte dele nunca saiu da Lua. E talvez uma parte da Lua tenha retornado com ele.